Quando se fala em preparação, muitas pessoas pensam principalmente em enlatados. No entanto, fazendo minha preparação, eu percebi uma certa dificuldade, já relatada por outros sobrevivencialistas, em relação aos enlatados, que é a questão do sódio. Isso serve também para os liofilizados, como o miojo, tão conhecido no meio da preparação e da sobrevivência e dos amantes de acampamento, atividade ao ar livre em geral. A questão sempre foi a questão do sódio, como a gente já falou. No entanto, tem algumas exceções que valem a pena ser consideradas. Pensar, por exemplo, este aqui. Este aqui é um fiambre, é uma espécie de carne processada em conserva. No entanto, olha a quantidade de sódio. 400 miligramas de sódio, são 16% do valor diário. Isso aqui, se você comer isso por muito tempo, você pode ter graves complicações renais, hipertensão, e não é algo que você queira ter. O organismo ele vai sempre tentar o equilíbrio. Então, se você tem muito sódio na corrente sanguínea, o seu organismo vai exigir muita quantidade de um solvente, a água no caso, para diluir todo esse soluto e manter o equilíbrio. Por isso que você teria que beber muita água após se alimentar com isso. E a longo prazo pode não ser eficiente. A salsicha vai pelo mesmo caminho, porém tem bem menos quantidade de sódio. A minha alternativa sempre será em relação aos vegetais, os que são cozidos a vapor. Esse aqui vão ter a quantidade de sódio bem inferior à maioria dos outros. Olha só, 32 miligramas, 1%. Se você tiver que basear sua preparação, eu prefiro bem mais este do que, por exemplo, eu tenho aqui também, do que, por exemplo, em conserva com sal, que vai ter bem mais, nossa, até maior que a carne em conserva. 484 miligramas. Vamos ver o milho, a questão do milho. Essa aqui é a minha preparação, em relação a enlatados, mas vou logo falar o que eu vou adotar como alternativa. Olha só, 447 miligramas. A minha alternativa, eu não vou deixar de estocar enlatados, no entanto eu vou priorizar esse tipo, ao invés da ervilha e o milho sozinho. Vou preferir esses que vêm os dois e no vapor. Imagino que seja um pouquinho caro, no entanto vale a pena. Esse tipo de tomate eu não parei para olhar, vamos ver. Olha só, então vale a pena também, 18 miligramas, é bem menos. 1% dos valores diários. Você não vai querer se entupir de sódio numa situação dessa. E uma outra alternativa, uma coisa que eu percebi são os peixes. Eu não tenho atum aqui, mas eu tenho uma aberta na geladeira e eu conferi. E também não é muito alto. Talvez vai depender do sabor. Eu percebi que essas que são raladas, têm um pouco menos de quantidade de sódio. Observe. Olha. Quer ver? Valores. Cadê? Sódio. 87 miligramas. Vai valer a pena. No entanto, esta aqui... Não estou fazendo propaganda de marca alguma, só que eu tenho. Esse aqui, no entanto, vai ter 330 miligramas. Bem mais, se eu for comparar. Mas ainda assim é um valor considerado baixo. Bom, esta aqui, vamos ver.
uns 330. As raladas sempre me pareceram com menos quantidade de sódio. Em relação à enlatada, é isso. A minha alternativa serão os peixes e os legumes a vapor. Não que eu não vá ter outros tipos, como esse ou esse. Mas se for para armazenar em maior quantidade, eu vou priorizar as sardinhas e o atum e vegetais cozidos ao vapor. E isso aqui, o slu utilizado para fazer um miojo, olha só, são 1.452 miligramas, 62% dos valores diários. De repente isso vai fazer muito mal a longo prazo. Uma ou outra não vai te matar, mas a longo prazo pode te trazer complicações graves. Tá certo? Em relação à enlatada, é isso. A minha alternativa vai ser criação de alguns animais, como galinhas, e tentar estocar através da carne seca, o processo do charque, da carne seca. Considero interessante. É isso aí. Um grande abraço. Até a próxima.